Alô, amigos, alô, Brazucas, tudo bem? Estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, que fala de carnaval. Isso mesmo, está no ar o programa Na Dispersão. Eu sou Elias Costa e você sabe, né? Toda semana eu trago para você um convidado especial para falar das coisas do carnaval, da nossa paixão, do samba, enfim, dos desfiles das escolas de samba. Não se esqueça, hein? Se inscreva, vai lá no Brazuca Esporte Clube, no YouTube, se inscreva, curta as entrevistas com grandes personalidades. Também tem futebol, tem os grandes momentos do futebol brasileiro, sempre com um grande convidado. O convidado do programa Na Dispersão desta semana é historiador, antropólogo e campeão do carnaval. Isso mesmo, você que se encantou, assistiu o desfile da Grande Rio no Carnaval 2022, falando de Exu, está aqui um dos autores do enredo, que levou esse belíssimo carnaval, esse belíssimo desfile da Escola de Caxias para a Avenida. Estou falando com o Vinícius Natal. Tudo bem, Vinícius? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Na Dispersão, para falar das coisas do carnaval. Tudo bem, Elias, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver assistindo aí. E é um prazer, né, a gente falar de samba, do que a gente ama. Verdade. Para começar o nosso papo, Vinícius, como é que começou essa paixão pelo carnaval? Já veio de berço? Então, Elias, a minha família é uma família de sambistas, né? A minha avó, ela é compositora da Vila Isabel. Ela está com 79 anos, escrevendo ainda, está na ativa. Qual o nome da avó? Dona Ivanísia. Dona Ivanísia. Ela tá escrevendo ainda. Ela escreve na União de Jacarepaguá também, né? Ela é super campeã lá de sambas e tal. O meu tio também é da Salgueiro, enfim. Então, minha família sempre foi uma família de samba. Então, nasci nesse ambiente já de samba, né? Desde pequeno, acompanhando reuniões de compositores, acompanhando as coisas. E, enfim, aí você vai crescendo nesse ambiente, né? Não tem como você fugir, né? Então, depois eu fui tocar bateria, né? Saio em bateria até hoje, mas comecei a tocar tamborim na Vila Isabel. Depois comecei a tocar outras coisas, enfim. Então, essa carreira de pesquisador, ela está muito ligada à minha trajetória de vida mesmo, né? De familiar. E como é que surgiu essa vontade de pesquisar, de escrever, de apresentar enredos para as escolas de samba? Olha, a gente começou, assim, quando você começa, né, quando você é sambista, você quer conhecer tudo, né? Você quer palmilhar todas as possibilidades. E a gente começou um grupo, né, que era capitaneado pelo Eduardo Gonçalves, em 2012 para 2013. A gente começou a pensar o carnaval lá para a Mocidade de Santa Marta, né? Então éramos uma comissão, né? Era o Eduardo Gonçalves, o Leonardo Bora, Gabriel Haddad, o Vitor Saraiva, Rafael Gonçalves, o Fábio Fabato, né? E eu. Estávamos lá pensando no carnaval, pensando em enredo e tal. E o que, na verdade, foi um grande laboratório, né? Foi uma primeira experiência e foi um grande laboratório, né? De conhecer como se faz um carnaval de perto. A partir dali, cada um foi pegando seu interesse, né? Cada um foi se espalhando e tal. Mas ali eu vi que era possível. Eu já fazia faculdade de História, né? Já estava na faculdade, já tinha terminado a faculdade. Então eu vi que seria possível juntar o que eu tinha estudado na faculdade com as narrativas de enredo. Então eu comecei a pensar como que poderia se unir essas duas coisas. Enfim, foi um processo muito natural, né? Depois eu comecei a trabalhar com o Gabriel e com o Léo outras escolas, fiz outras escolas sozinho, mas sempre nesse sentido de pensar o samba, né, e as escolas de samba como produtoras de conhecimento, como difusoras de narrativas de Brasil, de Rio de Janeiro, e principalmente, né, a escola de samba para fazer a gente pensar, né? Os enredos, uma das funções, né, dos enredos é fazer que a gente reflita sobre a nossa própria realidade, sobre o nosso próprio país, a nossa cidade. Então, acho que foi um pouco isso. E qual foi o seu primeiro enredo? O primeiro enredo foi o da Mocidade Unida do Santa Marta, né? Que a gente criava uma personagem, né, a Dona Marta, mexendo no caldeirão do próprio Santa Marta. Mas o meu primeiro enredo solo que eu assino foi na Unidos da Vila Santa Teresa, foi o Ururaí.
A gente criou uma lenda com o nome da rua, né, que significava em uma das línguas indígenas como Rio Grande de Lagartos. A gente criou meio que uma lenda e foi bastante legal, assim, foi um carnaval legal. Eu sempre gosto muito de escrever em parceria, né? Hoje eu trabalho junto com o Gabriel e com o Léo, escrevendo enredos, né? Todos os enredos são em parceria, que eu acho que tem essa troca, assim, é muito bacana, acho que é muito importante, né? Não dá para você fazer uma coisa totalmente isolada, né, dos carnavalescos e de outros setores da escola, sabe? Sim. E como é que funciona, Vinícius, esse processo de pesquisa, chegar no momento de escrever um enredo, desenvolver um enredo, até ele chegar na avenida? Olha, assim, eu costumo dizer que o processo ele começa dentro da própria comunidade, né? Dentro da própria escola. Assim. Acho que a forma com que eu gosto de trabalhar, e o Gabriel Léo também, é olhando para dentro da própria escola. Então, por exemplo, quando a gente foi para Grande Rio, né? Antes a gente estava na Cubango, né? Mas, enfim, na Grande Rio especificamente, quando a gente vai para lá, a gente começa a pensar assim, né? Bom, que enredo falar, então, para a Grande Rio, que era uma escola que estava muito necessitada, né, de um olhar voltado para a própria comunidade, para a própria escola, e as pessoas começaram a mandar mensagem para a gente, né? Pedindo alguns enredos. E muitos desses enredos que pediam, né? Um tema recorrente era sobre o Joãozinho da Gomeia, que era um pai de santo, de Duque de Caxias, era baiano, né? Foi para Duque de Caxias, ficou famoso lá, enfim, tem uma linha hoje no Candomblé, linha dentro de Angola, linha da Gomeia, de tantos filhos de santo que ele fez. E a gente falou assim, bom, acho que é uma narrativa que a gente pode ir atrás, porque é muito mais que uma narrativa nossa, né, enquanto narradores, enquanto artistas, é pensar também qual narrativa é pertinente para aquela comunidade, né, pertinente para aquele grupo. E nós, né, assim, enquanto sambistas, eu estou num papel super privilegiado, né, de construção de narrativa, né, quando você está num espaço que você pode decidir, que falar é um espaço muito sério, né, principalmente para quem é sambista. A gente sabe quanto que o sambista sofre um enredo ruim, que às vezes não quer cantar, né. Então, eu como sambista, eu tenho essa obrigação na escola que eu tiver, eu pensar um enredo para a escola que eu estou. Um enredo para Grande Rio não é o mesmo pensado para o Império Serrano, para Estácio de Sá, para Mangueira, para Salgueiro, são completamente coisas diferentes, são escolas diferentes, né? E aí eu acho que o processo do enredo ele começa aí, né? Ele começa olhando para a própria comunidade. E acho que a partir daí a gente começa a desenvolver uma narrativa, né, que dê visual, que tem a ver com o momento histórico que a gente está vivendo, com o momento político, enfim, você vai pesando todos essas variáveis, né, para que a gente consiga ter um resultado final satisfatório. Então, acho que o enredo ele começa aí, né? E aí, lógico, você ouve a comunidade, vai pesquisar em livro, ouve as pessoas mais velhas da própria escola, ouve outras pessoas, traz outras pessoas para, né, para ouvir, pesquisa jornal, e aí depende muito da narrativa que você vai abordar, né? Sim, verdade. E até você falou essa questão de enredo muito identificado com a escola, mas nos últimos carnavais nós tivemos aí enredos que mostraram a desigualdade social, a discriminação racial, personagens que até o povo brasileiro, podemos dizer assim, não conhecia, né, não é, principalmente nas escolas, né, são os tipos de enredos que vieram para ficar e a escola de samba tem esse papel fundamental de apresentar esses personagens que muitas vezes não é apresentado para a sociedade? Olha, eu acho que assim, Elias, a escola de samba, você tem que pensar assim, na escola de samba a gente está completando 100 anos de escola de samba agora, né? A Portela está fazendo enredo sobre 100 anos. Então, dentro de 100 anos, a instituição de escola de samba se modificou bastante. Se a gente for pensar as escolas de samba lá do início de 20, década de 30, qual era o contexto histórico, né, que era vivido? Era o momento do pós-abolição, né? A abolição tinha sido em 1888. Então, você tinha filhos e netos de escravizados que estavam na cidade tentando se afirmar, buscar cidadania, buscar direito político, buscar direito civil, buscar melhores condições de vida. E as escolas de samba foram um desses mecanismos para que esses sujeitos se afirmassem na cidade, se afirmassem na sociedade. Então, esse é o momento, né, que a gente está falando de surgimento das escolas de samba e dos sambistas enquanto, né,
fundadores dessa cidade, fundadores desse modelo de organização cultural. E aí, mais ou menos de 20, 30 até 60, as escolas de samba sempre fizeram isso, né? Elas sempre tiveram um discurso de afirmação social de muitas formas, né? Você imagina, o que é desfilar numa cidade branca, numa cidade que estava tentando impor o seu modelo europeu, você descia com tambores do morro, dizendo que, ó, isso aqui é o Morro do Salgueiro que está desfilando, isso aqui é o Morro dos Macacos de Vila Isabel que está desfilando. Isso já é uma afirmação social, isso já é uma luta política, né? Acho que esse é um ponto. Até mesmo os enredos, né, da época, era Castro Alves, Princesa Isabel, isso significava rememorar um passado da escravidão que as pessoas queriam esquecer, né? Sim. Porque a escravidão negra, ela, depois da abolição, o Estado brasileiro, ele fez de tudo para que se esquecesse que existiu, que era uma vergonha, né, para muita gente ter tido escravidão. Então, a melhor forma de se esquecer é você não falar sobre, né? E as escolas de samba faziam o contrário, né? As escolas de samba estavam a todo momento rememorando que aquilo tinha acontecido. Então, eu acho que é fundamental a gente entender que as escolas de samba, elas ainda são, né, hoje, essas organizações culturais, ainda majoritariamente negras, porque se você olhar para as baterias, para a ala de passista, para as alas de comunidades, essas pessoas ainda estão lá, continuam sendo filhos e netos, né, descendentes de escravizados, porque são famílias inteiras que vivem dentro das escolas durante muito tempo, e essa afirmação ocorre de diversas formas. Estou dando essa volta toda só para explicar mais ou menos a minha posição. E acho que esse é um ponto. O outro ponto, eu acho que nesse momento político que a gente vive, né, que é um momento político-social, né, no caso, em que o debate racial tem sido posto cada vez mais forte, e acho que não só o racial, mas também o debate de gênero, né, o debate de classe, eu acho que isso tudo tem se somado, né, tem aparecido bastante. As escolas de samba acabam sendo... Elas sempre reverberaram, né, esses momentos, né, sociais, assim, da história. Quando tem que cantar sobre ditadura, as escolas de samba vai lá e canta. Quando tem que cantar abertura política, vai lá e canta, sabe? Então, as escolas de samba estão sempre dialogando com o tempo presente. E as escolas de samba hoje, elas estão dialogando com esse tempo presente, né, também, né? Então, estão trazendo personagens negros, personagens, mulheres negras que a gente não conhece, estamos debatendo racismo nas escolas, isso é bacana, mas isso faz parte dessa conjuntura. O que eu acho um diferencial é que hoje a gente tem cada vez mais, né, e acho que isso tem a ver com expansão, né, da política de cotas, né, expansão de uma série de mudanças estruturais que têm ocorrendo no ensino público e no pensamento social brasileiro, que cada vez mais você tem mulheres negras, homens negros pensando o carnaval e falando sobre carnaval e escola de samba, né? Então, eu acho que essa mudança sobre temática social, temática racial, hoje ela está partindo de um outro lugar, né? Está partindo de uma pressão social de falar sobre, e desses atores, né, que estão fazendo parte de dentro das escolas de samba, que estão dizendo, olha, isso é importante, né? A gente tem que falar da corte europeia, mas tem que falar, né, como a União de Jacarepaguá falando, da Maria Conga e do Manuel Crioulo também. Sim. Né? Então, desculpa, dei um voltão, mas só para você entender. Tranquilo. E falando nisso, você é a favor do enredo patrocinado? Eu sou a favor, desde que a gente consiga construir uma narrativa que parta da própria escola, né? Da própria escola de samba. Eu lembro quem falou isso, mas eu vi um jornalista falando isso uma vez que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, a questão não é o enredo patrocinado, né? A questão é a escola de samba se mostrar totalmente disponível para o patrocínio e o patrocinador querer impor uma narrativa sobre a escola de samba. Porque, né, o patrocinador está patrocinando um produto que ele tem que valorizar o produto que ele está patrocinando. A forma dele valorizar é dando liberdade criativa para que o produto esteja atrelado a algo de qualidade. Você não vai conseguir fazer um produto de qualidade falando sobre iogurte, assim, me desculpa, acho que não dá. Né? Agora, se em cima do patrocínio do iogurte você vai conseguir
fazer uma narrativa interessante acerca daquilo e a marca vem junto, aí beleza. Mas acho que a liberdade criativa é fundamental dos artistas que estão na festa, sabe? Acho que você não pode direcionar a narrativa para o interesse comercial. Eu acho que esse que é o grande problema. O patrocínio, acho que é sempre bem-vindo. Fala disso, qual é o enredo que te deu mais trabalho assim para pesquisar, escrever e desenvolver? Eu acho que foi o enredo sobre Exu. Acho que foi o que deu mais trabalho, assim. Acho que foram os dois da Grande Rio, foram muito trabalhosos, né? Cada um tem um sabor especial. O Joãozinho da Goméia, acho que foi mais trabalhoso, acho que por tentar comportar essas diversas vozes, né, que você tinha, né, da Goméia. O Joãozinho da Goméia, né, ele falece e aí a Casa de Santo entra numa disputa de sucessão do trono. E você tem vários atores, né, que reivindicam essa autoridade, dessa legitimidade de falar pela Goméia. E, em certo ponto, isso foi um complicador, né? Porque como é que se equilibra essas diversas vozes? Isso foi um pouco complicado. Mas a gente, né, com o jeitinho, a gente vai conseguindo. E o enredo de Exu, acho que o mais difícil, né, foi que eu e Gabriel Léo conversava muito sobre isso. Assim, como é que a gente vai dar conta dessa multiplicidade que é Exu, né? Exu é múltiplo, né? Exu é algo não tangível, né? Não palpável. É algo que as pessoas não conhecem e ainda demonizam, ainda acham que Exu é diabo. E Exu não tem absolutamente nada a ver com o diabo cristão, é uma associação feita, né, posterior. Então, acho que cada um tem seu sabor, né? Mas eu acho que esses dois, principalmente por estar mexendo na pauta da intolerância religiosa, né? Que é uma pauta seríssima hoje, eu acho que foi bastante sensível. E como é que foi incluir Estamira, que é uma grande personagem que vocês apresentaram na Avenida, né, uma catadora de lixo aí da região de Caxias. Como é que foi incluir nessa história juntamente com o Exu? Olha, Elise, a Estamira, ela vem a partir do documentário do Marcos Prado, né, que é um documentário que ele faz sobre ela, que está disponível no YouTube para quem quiser ver. Belíssimo, por sinal. É muito legal, muito legal. Muito legal. E a gente estava montando um enredo sobre Exu. Algumas pessoas da escola já tinham sugerido um enredo sobre Estamira, mas a gente não queria cair numa coisa da exotização da pobreza, sabe? Porque, apesar de tudo, né, ela morreu de sepse, enfim. Ela foi diagnosticada com distúrbio mental, então ela catava lixo. Então, assim, isso não é algo bonito, né? Não é algo que a gente deve glamorizar. Acho que a questão não é essa. E aí a gente, assistindo o documentário, a gente viu ela, né, naquela cena clássica que ela fala Câmbio Exu, fala Majeté, né, a partir de um telefone velho. E a gente falou assim, caraca, né? Bom, ela está em Caxias, ela está em Gramacho, ela está se comunicando com o Exu. Acho que ela pode ser o nosso fio, né? Ela pode ser a nossa centelha inicial para pensar essa narrativa de Exu. E o documentário todo, ele vai pautando, né? Ele vai palmilhando como que a Estamira, apesar de ser por muitos, né, vista como louca, como essa ideia de loucura também a gente já questiona, né? Uhum. Ela tem reflexões muito profundas, né, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre religião, que são muito, muito sérias, né, muito fortes. E ela faz essas reflexões muitas vezes a partir de transes, né, como se fosse um diálogo com Exu ou com outras vozes. E aí o que a gente questiona é exatamente isso, né? Será que ela era essa louca que todo mundo via ou ela tinha reflexões profundas sobre o mundo de fato? Né? E a nossa imagem que a gente leva para o desfile é exatamente essa, né? Ela como uma grande pensadora, como uma grande filósofa, né? Que em diálogo com o Exu e com outras vozes, ela está repensando o mundo, tá pensando a recriação do mundo, a recriação do Brasil a partir de outros princípios, né? A partir de outros princípios, assim, as falas da Estamira, elas dão pano para manga para a gente pensar muita coisa. Questionando até por muitas vezes as questões religiosas, né? Exatamente. Questionando essa ideia de que o próprio homem, né, ele corrompe a imagem de Deus e de deuses, enfim. Então, eu acho que a Estamira, ela foi essa centelha inicial do enredo que fez a gente criar esse fio narrativo. Acho que o último setor, a gente traz esses diversos personagens, né, que estão dialogando com o Exu
né, mas que estão pensando outras formas de viver o mundo, né? Então, essas pessoas não eram... como tem a frase da Lélia Gonzalez, né, que a gente usa até na justificativa, que ela fala: o lixo vai falar e numa boa, né, num artigo lá que ela tem. E é isso, né? Essas pessoas são enxergadas como lixo na sociedade, mas, na verdade, esse lixo está falando, né? E o que é considerado lixo na sociedade está pautando uma outra visão de mundo, né? Uma outra visão não ocidental, uma outra visão com outros valores, né? E eu acho que é um pouco essa a nossa ideia. Verdade. E como é que é ver esse trabalho se tornando, na minha visão, um desfile histórico e campeão? Elis, então, quando o desfile estava acontecendo, assim, a gente não tinha muita dimensão, né? Primeiro, quando, assim, meu desfile pessoalmente foi caótico, eu perdi bolsa, perdi carteira, perdi celular, perdi tudo. Então, eu já assisti o desfile meio assim, meio anestesiado, assim, quando você vê as arquibancadas reagindo e tal. Eu falei assim, pô, né, legal, mas assim, a ficha não caía. Depois, mesma coisa, a gente saiu do desfile, as pessoas, pô, foi muito bom e tal. Eu, pô, aquela coisa meio cansaço, a ficha não foi caindo, né, assim, na apuração também, a ficha não foi caindo, assim, e nem sei se vai cair um dia, porque acho que foi muito... Teve uma projeção muito grande, né, assim, muito maior do que a gente imagina. Assim, acho que como sambista, eu acho que é uma nível de satisfação incrível, assim, né? Acho que pessoal mesmo, né? Porque o enredo foi super premiado. Acho que um dos maiores sonhos do sambista é ganhar estudar de ouro, então a gente conseguiu ganhar estudar de ouro de enredo, sabe? Isso para mim foi muito bacana. É uma conquista não só minha, mas uma conquista da minha família, né? Do samba. Acho que é isso que a gente defende. E enquanto historiador, né, eu acho que isso para mim também foi super satisfatório, né, porque por mais que eu tenha trilhado essa carreira de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, sempre tem essa coisa, né, para que você está estudando tanto, né, para quem que vai servir o teu conhecimento? E no caso da gente que está vivendo no meio do samba, que está vivendo no meio da cultura negra, isso é fundamental, esse retorno, né, para a nossa população. E eu acho que é isso, né? Eu acho que assim, eu consegui de alguma forma transformar o que eu estudei esse tempo todo, o que minha família investiu, né, em mim, e estou retornando, né? Eu acho que é isso um pouco do que eu busco, assim, tá retornando para os meus, fazendo com que a gente pense, com que a gente, né, veja que é capaz de chegar nesses lugares, sabe? Então acho que são todos esses significados juntos. E que ultrapassou os limites até eu digo, a fronteira do carnaval, né? Esse enredo. Outros setores da sociedade olharam bem atentamente o desfile e, opa, tem trabalho bom aí. Exatamente. Isso foi muito legal, assim, né? Acho que isso só mostra, né, o quanto que as escolas de samba, elas são muito potentes, né, para a gente pensar. Para a gente pensar Brasil, né? Pensar a sociedade, assim. Muitas pessoas ainda olham a escola de samba com muito preconceito, né? Achando que a escola de samba, né, só tem mulher pelada, só vai ter putaria, só vai ter macumba, no sentido super pejorativo. E, na verdade, não, né? Na verdade, a escola de samba, ela tem outros sentidos, que não esses sentidos negativos atribuídos à escola de samba. É um espaço de pertencimento, de renovação, é um espaço onde as pessoas constroem famílias, né, sociabilidade, elas tiram sustento dali, ligado à família, à ancestralidade. Eu acho que é tudo isso, né? Um modelo de sociedade, de sociabilidade, né? Muito potente, assim, que é transmitido para o mundo inteiro, né? Que tem isso também. A escola de samba, todo mundo conhece a escola de samba. Então, quando a gente faz uma narrativa, por isso que eu falo dessa importância, dessa seriedade que a gente tem que ter no trabalho, né? A gente tem que fazer um trabalho que a gente sabe que vai ser visto para o mundo inteiro. E a gente tem que se posicionar enquanto tal, né? Que somos produtores disso, né? E que isso não é pouca coisa, isso é algo muito importante, né? A gente viu quanto que o desfile foi importante para que as pessoas conhecessem melhor a imagem de Exu. E acho que cada ano a gente tem que buscar mais. Uma outra coisa que eu sempre penso também é que as pessoas falam, mas agora só pode enredo político,
só pode enredo, só tem que ser enredo que fale de pessoas negras, de mulheres e tal. Falou assim, olha, não, né? Você pode fazer o que você quiser, mas aí depende do carnaval que você acredita, né? Sim. O que você entende como escola de samba? A escola de samba que eu entendo é a escola de samba que passou por muitas modificações, obviamente, em 100 anos, mas ainda é uma escola de samba que eu olho para os meus ancestrais e vejo, né, na década de 30, na década de 40, tentando se afirmar na sociedade enquanto grupo minoritário, grupo oprimido, e as escolas de samba são isso, para mim. Tem gente que não, tem gente que acha que a escola de samba é só dinheiro. É verdade. A parceria com Gabriel Haddad e Leonardo Bora, como você disse, já são mais de 10 anos de parceria. Esse é o 10º carnaval. Agora, entre indas e vindas, né? Porque depois eu fiz Santa Teresa, aí depois eles ficaram na Sossego, depois a gente voltou a trabalhar, mas a gente sempre muito, muito próximo, né? Muito amigo. Começou muito junto, né? Assim, a gente se conheceu na arquibancada, assim, do desfile, se eu não me engano, das campeãs de 2012. A gente se conheceu na arquibancada, eu estava acabando a faculdade, o Léo estava vindo do Paraná para cá, o Gabriel já estava aqui. A gente começou a se falar, formamos um grupo de amigos, assim, e aí, né, a gente começou no Santa Marta um pouco a entender o que era carnaval, né? O Léo já era carnavalesco de escola virtual, o Gabriel também. Eu não tenho nenhum talento para desenho, para nada visual, meu lance é história, narrativa mesmo. E a gente começou a tentar, né, entender, assim, o espaço do outro e tal. E aí, no decorrer das coisas, a gente foi caminhando junto, né? Depois a gente voltou a trabalhar junto na Sossego, não lembro o ano, mas foi o enredo do Círculo do Menino Passarinho, né? Que a Sossego subiu do grupo B para o grupo A. Aí eu estava como diretor de carnaval lá com o Thiago Lepeti e com o Mir Júnior, que é o diretor de carnaval, faz tudo, né? A Escola da Intendente é uma grande escola, de fato. Assim. Eu acho que para quem quer aprender, quem quer trabalhar com carnaval, quem quer fazer alguma coisa assim, tem que ir para Intendente Magalhães. Assim, eu sempre falo isso. A cidade do samba, pode falar, desculpa. É a grande faculdade do samba? Com certeza, com certeza. Assim. Não tem melhor faculdade do samba que você estar numa quadra de escola de samba trabalhando e fazendo. Eu sempre falo isso. A cidade do samba ela tem um fator muito ilusório, né, de que é o paraíso encantado das escolas de samba. E a cidade do samba é cheia de problema também. Sabe? É cheia de problema. Só que para você conseguir sobreviver a esses problemas, você tem que ir para Intendente Magalhães. Né? Muita gente fala assim, mas eu não tenho um espaço, escola de samba. Eu falo assim, pô, beleza. Mas você já foi bater numa escola do grupo E e perguntou se ela precisa de ajuda? Muitas pessoas só querem um glamour, né? De estar na Sapucaí de cara, já quer chegar e fazer uma mangueira, sabe? E peraí, você tem um caminho para você aprender, que eu acho importante. E a gente fez esse caminho, pra gente foi muito bom, sabe? De tudo, assim, desde você aprender como é que se faz o orçamento para fazer um carro alegórico, como é que você faz o transporte de um carro alegórico, como é que se bota conduíte na saia da baiana, aquele arame que você bota para armar na saia da baiana, como é que se compra aviamento para fantasia, enfim, tudo. É uma grande faculdade, né? Então, e a gente foi caminhando junto, né? Depois eles foram para Cubango, e aí me chamaram, né, para auxiliar. Depois no Ibacubango eu já começo a assinar enredo com eles, né? Então é uma parceria assim, de trabalho e de amizade também, né? A gente é amigo muito tempo. Eu acho que no nosso caso, assim, essa relação, esse tipo de trabalho é fundamental. Que bom, que maravilha que continue vida longa esse trabalho em conjunto. Carnaval 2023, Zeca Pagodinho, mais um belo personagem, grande sambista da música popular brasileira. Como é que vai ser contada essa história, Vinícius? Olha, o Zeca assim, um personagem incrível, porque quando o enredo saiu, né, muita gente falou assim, mas o Zeca não tem história, o Zeca não sei o quê. A ideia surgiu de vocês? Foi uma ideia nossa, assim, foi uma ideia nossa. Algumas pessoas na escola já aventavam essa possibilidade, né, de a gente falar do Zeca, a gente, né, foi ouvindo ali, ouvindo aqui, a gente decidiu falar, porque a gente sai de um carnaval de Exu, né,
que é não vou falar que é um carnaval pesado, muita gente fala, isso é muito engraçado, isso é uma crítica que as pessoas faziam antes do carnaval, né? É, Enredo de Exu é um enredo muito pesado, né? A gente não dá, me entender que não eu foi nada. imaginei isso antes. Né? É o E meu foi receio em relação ao enredo. que seria pesado, né? Exato. E foi leve, assim. E aí, quando a gente saiu do Exu, a gente falou assim, cara, vamos fazer uma coisa assim, leve, uma coisa assim, sabe, pra gente comemorar o título, porque é o primeiro título da escola, a escola buscava isso há muito tempo, e uma coisa não descompromissada, mas uma coisa sem essa carga, né, toda que o Exu trazia. E aí a gente começou a pensar no Zeca. E aí por algumas questões, né? Primeiro porque ele tem uma ligação com o Duque de Caxias, né? Além dele ser amigo do pessoal dos presidentes, né? Muito amigo do Jaider, do Elinho, do Leandrinho, do Perácio. Ele tem um sítio em Xerém, né? Que ele fica lá, é o lugar que ele se sente livre, que ele consegue andar, anda com o quadriciclo dele, vai comprar pão, sabe? Ele consegue ter uma vida normal ali, digamos assim, sem ser famoso. Ele tem em frente ao sítio dele um instituto, né, o Instituto Cultural Zeca Pagodinho, que tem uma série de oficinas, tem trabalhos sociais incríveis. Então a gente falou assim, cara, acho que vamos por aqui. E aí pensando, né, como núcleo central também, essa ideia do subúrbio, né, porque se a gente parar para pensar, vamos pensar no estado do Rio, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, a gente sempre fala desse Rio de Janeiro central, né, desse Rio de Janeiro zona sul, centro. Né? Então, a nossa proposta é inversa, é trazer esse imaginário suburbano que o Zeca traz para o centro da cena. Né? Então, nosso centro é o subúrbio. A gente está falando sobre ele ter nascido no subúrbio, né? Ter ficado entre Irajá e Del Castilho. Está falando sobre as festas de São Jorge, de Quintino, de outras igrejas. Está falando sobre Cosme e Damião, né? Que quem é suburbano sabe assim, que dia que da minha mãe, as ruas ficam cheias de criança com sacola, com carro passando e correria, gente pegando doce, com festa. Tá falando do Cacique de Ramos, né, de todos os blocos suburbanos que o Zeca frequentou, né, inclusive o apelido do Zeca Pagodinho veio de uma ala que ele frequentava no Boêmio Girajá, né, que foi uma das grandes escolas que ele teve. E não só o Boêmio Girajá, você tinha o Chuchu Beleza, outros blocos, né, da região ali de Irajá, do Castilho, que ele frequentava. Então, acho que a nossa ideia é um pouco essa, né? Criar um pouco essa narrativa, né, do Zeca, cadê você? Né, vamos procurar o Zeca na cidade do Rio de Janeiro. Né, o enredo termina a gente encontrando ele no sítio de Xerém, com uma grande roda de samba, com Velha Guarda da Portela, com Águia, comemorando o centenário também. Mas um passeio por esse Rio de Janeiro, que até a Flávia Oliveira tem uma frase, né, que ela fala que é um Rio de Janeiro mais amoroso e mais solidário, né, que é esse Rio de Janeiro da vizinhança suburbana, do compartilhamento, né, da troca. E aí é óbvio, a gente não quer glamorizar, a gente sabe que o subúrbio é cheio de problemas, né? Minha família é toda de Cascadura, então, inclusive, mora na mesma rua que o Zeca morou, na rua Itamaraty, uma coincidência. E eu sei que é cheio de problema, calçada de buracada, esgoto que entope e falta água, isso eu sei de carteirinha. Mas a nossa ideia é mostrar que, né, mesmo você tendo esses problemas, existe uma outra forma de vida, que é essa forma mais solidária, mais amorosa, mais compartilhada. E acho que é um pouco isso, né, de mostrar isso tudo evocado pelo Zeca, né, nas canções do Zeca Pagodinho. Não é à toa que grande parte das músicas dele falam de amor, né? É verdade, é verdade. Como é que foi o encontro com ele? Foi uma doideira, né? Cada encontro com ele é uma emoção diferente. O primeiro encontro que eu fui, né? O Gabriel e o Léo já tinham ido ao outro. O primeiro encontro que a gente foi em Xerém, que foi a equipe toda. Somos eu, o Patrick Tomás, o Antônio Gonzaga no design, o Gabriel e o Léo. Então a gente foi assim, né, numa recepção, a gente achou que ia ser uma coisa pequena, assim, né, pra gente, tal. Chegando lá, tinha buffet, tinha cerveja, tal. E aí fica, ele, não, dorme aí, que não sei o que. Daqui a pouco ele pegou o quadriciclo, levou a gente para dar volta em Xerém, sabe? Uma doideira, assim, uma doideira. Mas o Zeca é um cara muito incrível, assim, é um cara
não para quieto, está todo momento pensando, fazendo coisa, andando para lá e para cá. Mas deu para a gente ver assim, o quanto que ele é um cara querido, assim, que tem uma preocupação muito grande com o outro. Sabe? Muitas vezes você pensa, você vê um artista na imagem que ele projeta, você fala assim, né? Poxa, será que é isso mesmo? E acho que de fato, né, o Zeca, você via a quantidade de gente que ia lá pedir cesta básica, que ele ajudava, sabe? Que ele estava preocupado do compositor X gravar, porque não gravava há muito tempo e tinha que gravar uma música para ter dinheiro, para a família. Então ele é esse cara, assim, né? Muito preocupado com os amigos e com os seus próximos, sabe? É, e além de ter histórias incríveis, né? Ter É histórias verdade. incríveis. E A grandes melhor forma, obras, né? grandes obras, assim, a melhor forma de você pegar uma história do Zeca é tomando uma cerveja com ele, de fato. Você senta para conversar com ele, assim, como a gente está fazendo aqui, não vai render nada. Sim, Agora você para trocar uma ideia com ele, tomar uma cerveja, aí você começa, ele começa a contar essa história dele e você começa a ver o Zeca de verdade. Zeca de verdade, que maravilha. E quis o destino do carnaval que, na ordem de desfile, Império Serrano com Arlindo Cruz e em seguida Grande Rio com Zeca Pagodinho. Que momento histórico, será? Eu acho que nada por acaso, né? O Zeca e o Arlindo são amigos, assim, de longa data, assim, eles têm várias histórias juntos e acho que o Arlindo também merece todas as homenagens e, Oh, assim, é muito emocionante mesmo, sabe? Esse enredo que o Império vai fazer, essa homenagem que o Arlindo vai ter. Acho que junto do Zeca ainda, eu acho que vai ser uma abertura de carnaval muito emocionante, sabe? É, e aí, dentro daquilo que a gente falou, né, de que escola de samba, né, a gente vê, muita gente entende a escola de samba só quanto espetáculo, né, só quanto desfile. Então, assim, ver a alegoria passando, a fantasia bonita e tal, não. Para quem entende a escola de samba nesse sentido maior do samba, do compartilhamento que essa galera teve, né, que essa galera viveu, dessa vivência, dessa ancestralidade do samba, do que esses caras representam pro mundo do samba, né, é uma coisa assim, incrível, sabe? A quantidade de talento que tem, de dedicação ao samba, de entrega. Então, assim, a gente tem que respeitar esses caras, né? Esses caras que são enredos, assim. Esses caras têm muita história para contar, a gente tem que aprender muito com eles. e sempre procurar homenageá-los, né? Exatamente, sem procurar homenageá-los, assim, porque esses caras merecem homenagem, né, enquanto estão vivos, assim. Acho que, tudo bem, homenagem póstuma eu acho que é legal também, vale, mas se a gente puder homenagear em vida, né, eu acho acho que é fundamental. Tem tanta gente aí, sabe? Tanta gente aí para ser homenageada, que a gente precisa conhecer. E é aquilo, né? A gente não conhece as pessoas. Eu acho que o grande da questão é isso. Saiu uma matéria minha no Globo, que eu falei que as pessoas não conhecem os fundadores das escolas de samba, e muita gente veio me procurar. E de fato, né, assim, a gente sabe quem é Paulo da Portela, assim, muito vagamente. E Paulo da Portela era para estar nos livros didáticos de todas as escolas, sabe? Ele é nosso, ele criou uma instituição potente que está completando 100 anos, que tem embaixada no Japão. Então, assim, a gente conhece a vida desse cara de verdade, de fato, tanto quanto a gente conhece, por exemplo, a história, e aí não tem nada contra, né? Mas, por exemplo, Vila Lobos, se a gente for procurar sobre Vila Lobos em qualquer biblioteca pública, em qualquer arquivo, não vai faltar informação. Sim. Agora, os sambistas negros, né, Paulo da Portela, Silas de Oliveira, o Tata Tancredo e tantos outros, né, a gente quase não conhece, porque essa história é apagada. Então, eu acho que é um movimento que a gente precisa entender que é necessário. Né? A gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não conhecer a história dessa galera que criou e que sustentou até hoje as escolas de samba e o samba que a gente conhece até aqui. Verdade. Estamos conversando com o historiador e Pode? Vinícius Natal, um dos autores do Enredo da Grande Rio, do Carnaval 2022 e já preparando o Carnaval 2023, essa belíssima homenagem a Zeca Pagodinho. Vinícius, tem algum enredo ainda na gaveta que você sonha em colocar na avenida? Acho que tem alguns. Tem alguns enredos. Assim, eu acho que
Acho que alguns que são muito, assim, surpresas, assim, né, que são cartas na manga, assim, que a gente guarda, mas talvez nem falando tanto de mim, assim, mas acho que uma vontade que eu tenho é de cada vez mais esses personagens apareçam, sabe? Na narrativa das escolas de samba para que elas se propaguem, né? A gente, por exemplo, a gente não teve no Rio de Janeiro ainda, teve no grupo de acesso, mas ainda não teve no especial, um enredo sobre Abdias de Nascimento, por exemplo, que é um líder do movimento negro incrível, era um teatrólogo, era um escritor, era um pintor, né, era um político, enfim, e a gente não conhece esse cara direito. A gente precisa conhecer, é importante que a gente conheça esse cara, né? E tantos outros que a gente, né, às vezes a gente passa assim, passa batido. E tantas outras histórias também, né, que a gente não conhece, tantos livros que a gente tem aí para ler. E muitas vezes são narrativas que a gente não precisa nem buscar longe, está dentro do nosso próprio chão, dentro da nossa própria escola. Então, acho que, como Abdias, assim, tantos outros, né? Vamos arregaçar as mangas e contar essas histórias aí. Maravilha. Vinícius, que precisa para ser um bom tenista? Olha, eu acho que comprometimento, né? Acho que primeiro comprometimento. Não acho que seja necessário uma formação acadêmica, não necessariamente. Obviamente, minha formação ela me dá um embasamento melhor de leitura, de acesso a outras linguagens que eu acho para mim foi importante, mas não necessariamente. Eu acho que principalmente se você tem que ter comprometimento com o que você está fazendo, né, com a história que você está criando, comprometimento com a escola que você está criando, né? Então quer dizer, não entrar numa egotrip de achar que você vai criar uma história, sabe, mirabolante da sua cabeça se as pessoas não vão ver sentido naquilo que você está fazendo. Tem que sempre lembrar que você está fazendo uma narrativa para ser contada em samba, né, em ritmo, em samba no pé. As pessoas vão dançar, elas vão ter que entender isso a partir do visual, da logo, né? E isso vai ficar para a memória da escola, né? Então, é um comprometimento que eu acho que você tem que ter. E acho que dentro dos aspectos técnicos, né, a coisa tem que ter coerência dentro dela mesma, né? Eu não tenho como juntar dentro de, sei lá, de uma mesma coisa água e óleo. Um exemplo assim que não vai fluir, né? Você tem que entender mais ou menos o que você está fazendo. Mas acho que, acima de tudo, é pensar em quem está assistindo, sabe? Quem está desfilando. Eu acho que isso é fundamental. A própria escola ela tem que ser sempre soberana. Certo. Já encaminhando o nosso papo, Vinícius, te agradecendo aí por atender o nosso canal Brasil Esporte Clube, nosso programa Na Dispersão. Se esqueça, vá lá, dá o seu like, deixe o seu like. Esse grande bate-papo com o Vinícius Natal, também outros grandes personalidades do carnaval brasileiro, isso mesmo. Vamos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, vamos ao Norte, Nordeste, onde tem escolas de samba, o programa Na Dispersão com certeza estará presente. Vinícius, um desfile inesquecível. Eu acho que assim, que eu não participei, mas acho que marcou muito a Shake Zomba, né? Da Vila de 88, porque eu acho que o Kizomba ele representou um modelo de carnaval ali, né? De escola de samba, que era um modelo contracorrente, né? Contra a maré das escolas de samba que estavam vindo ricas, luxuosas e grandiosas, e Kizomba, com a Vila Isabel Ferrada, mostrou que é possível você fazer carnaval de uma outra maneira, de uma outra vertente, né? Não à toa, no ano seguinte mudou o júri todo, porque consideraram que Zomba um erro ter ganhado. Então acho que esse. E até aproveitando fazendo propaganda, né? No ano que vem a gente está lançando um livro pela editora da UERJ sobre o Kizomba, né? Eu e a Natália Sarro, que é diretora cultural, a edição vai ser do Ricardo Leitão, que é professor da UERJ. Então, tô falando Kizomba também muito pelo livro que a gente está acabando de escrever. Maravilha. E um enredo que não é seu, mas para você é inesquecível. Eu acho que o Bibalade, Isabel, eu acho um enredaço. Acho um enredaço, assim, acho que é um enredo que as pessoas categorizam como afro, né? Mas que não tem esse visual afro que a gente costuma ver, né? Da ráfia, do triângulo.
Eu acho que é uma outra pegada. Eu gosto muito também do Diogo Daz, da União da Tijuca, né, dos retornantes. Eu acho o decreto do Milton Cunha, né, no Rio, eu acho muito legal. Tem muitos, assim, mas acho que de cara eu acho que eu penso nesses. Que maravilha. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso canal Brasil Esporte Clube, nosso programa Na Dispersão, para bater esse papo aí com a gente sobre carnaval, sobre tema enredo. E esperamos aí em 2023 conversarmos pessoalmente na Marquês de Sapucaí. Com certeza, beleza. Eu que agradeço ao Brazuca, agradeço quem estiver ouvindo aí. Quem quiser entrar em contato para a gente debater também pode nas redes sociais, tá? Super aberto. E agradeço aí, parabéns pelo programa, pela iniciativa e tamo juntos. Nos encontramos pessoalmente aí. Maravilha. Conversamos com Vinícius Natal, hein? Na Dispersão volta na próxima semana, sempre com um grande convidado do mundo do carnaval. Grande abraço, Vinícius. Valeu.